Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um evento que aconteceu numa tarde chuvosa de 1936. A grande protagonista dessa história é Dorothea Lange, uma fotógrafa documental e fotojornalista americana. Em 1935, um ano antes, portanto, a Dorothea Lange foi contratada pela Farm Security Administration, a Administração de Segurança Agrária, numa tradução livre para o português, ou também pela sigla FSA. Quando a Dorothea foi contratada pela FSA, o grande objetivo do governo era fazer com que ela e outros fotógrafos documentassem as consequências humanas da Grande Depressão. Vamos lembrar, a Grande Depressão tinha começado lá em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, e se alastrou por todos os Estados Unidos. As consequências no campo foram particularmente severas. A FSA, então, queria utilizar esses fotógrafos para humanizar essas tragédias, trazer um rosto humano, personificar isso tudo que estava acontecendo. Humanizar as consequências drásticas e severas da crise e da Grande Depressão para o grande público americano. Esse era o objetivo central da Dorothea Lange e da FSA. A Lange foi responsável por diversas fotos que se tornaram muito famosas e que marcaram a memória que nós temos da Grande Depressão e dos seus resultados para a população. Todas elas tinham aquele mesmo objetivo: retratar as pessoas por trás das estatísticas, humanizar o sofrimento e as consequências da Grande Depressão. No final das contas, tudo isso era para sensibilizar o povo americano, para trazer um senso de urgência que conseguisse dar um lastro, criar as condições para que o Estado americano interviesse, utilizasse da sua capacidade para resolver a situação. A Lange estava trabalhando, no final das contas, para a administração do Roosevelt e para o New Deal. Uma das suas fotos mais famosas é essa daqui, de um homem solitário, de costas para uma multidão que se aglomerava na frente de uma cozinha comunitária, responsável pela distribuição gratuita de sopa para a população. Percebam que as mãos desse homem estão segurando uma caneca vazia. Essa caneca vazia também nos traz a imagem da fome. Essa cena de pessoas passando fome e dependendo de doações havia se tornado cada vez mais comum nos Estados Unidos. Agora, a foto mais marcante, sem dúvida nenhuma, foi tirada em 1936, naquela tarde fria e chuvosa em que a gente começou a nossa história. A Lange estava trabalhando nos arredores da cidade de Nipomo, na Califórnia. Ela já tinha passado o dia inteiro fotografando, e já estava voltando para casa. No entanto, no caminho de volta, ela passou por um campo de assentamento de imigrantes, um campo de colhedores. Ela diz que foi instantaneamente atraída por aquele campo, que ela sentiu a necessidade de retornar e tirar mais algumas fotos ali naquela região. E assim que ela entrou nesse campo, nesse assentamento de imigrantes, ela foi atraída como por um imã a uma mulher. Uma mulher com seus 6 filhos. A Lange tirou 6 fotos dessa mulher, a Florence Owens Thompson, com os seus filhos. E essas fotos ficaram eternizadas na memória dos americanos. A sequência dessas fotos é muito interessante. Nós vemos o caminho que Lange traçou para construir a sua foto. Primeiro mostrando toda a cena, a tenda em que a família vivia provisoriamente. Todas as crianças e a mãe, solitária, esperando o marido. Lange se aproxima e faz mais tentativas. Pede para que a mulher amamente seu filho. Mas ela percebe que isso deixa a mulher desconfortável. Melhor seria, então, destacar os filhos pequenos e a tigela vazia de comida. Mas não. Lange percebe que a protagonista da foto não são as crianças. A protagonista é a mulher, a mãe. E então a obra-prima se construiu. Dentre todas as fotos que a Lange tirou, essa foi a que se tornou a mais famosa. O quadro, fechado na expressão da mulher, eternizou aquilo que a Grande Depressão representou para muitos americanos: a angústia, a preocupação, o temor, a fome. Ao mesmo tempo, por mais que não seja possível ver a expressão das crianças, elas também demonstram algo. Também
mostram a sua preocupação ao se agarrar à mãe, procurando algum conforto e segurança. E a mãe olha para frente, de maneira resoluta. Ela poderia ter sido quebrada pela fome e pela pobreza, mas ela sustenta um olhar firme. Uma das maiores qualidades dessa foto é a capacidade dela representar tudo aquilo que a FSA esperava dos seus fotógrafos, inclusive da Land. Qual era o grande objetivo da FSA? Representar um sujeito, um indivíduo, uma história particular, que, no entanto, fosse capaz de ser generalizada para todo o resto da sociedade, para todo o resto das pessoas que também haviam sofrido, né, com as consequências da Grande Depressão. A capacidade de chegar nas angústias particulares, no sofrimento individual, mas que conseguisse, ao mesmo tempo, abranger todos aqueles que viveram essa situação. A FSA, o governo americano, queria usar essas fotos para sensibilizar o público, criando as condições para que o Estado pudesse utilizar o seu dinheiro para financiar e auxiliar essas pessoas. E nesse sentido, essa foto, que ficou conhecida como a Mãe Migrante, foi um absoluto sucesso. Essa foto saiu em diversos jornais, rodou os Estados Unidos inteiro. E dias depois, um grande carregamento de alimentos foi entregue pelo governo para o campo de imigrantes em que aquela mãe estava, apesar de ela já não estar mais ali. O mais interessante é que essa fotografia rodou o mundo inteiro. Ela foi amplamente divulgada dentro dos Estados Unidos e fora. Ela circulou por jornais, revistas, pôsteres, camisetas, tudo. Essa imagem circulou por todas as mídias possíveis e ela foi utilizada amplamente. E ela continua sendo utilizada até hoje, adaptada aos nossos tempos presentes. O que ela traz é essa memória de um povo que caiu em desgraça, que caiu na pobreza e na fome. Mas um povo que manteve a sua força para encarar essa situação de dificuldade. A imagem se tornou um símbolo do sofrimento diante da esperança. Essa imagem se tornou um símbolo da Grande Depressão. E essa é o grande legado, a grande força e a memória da mãe imigrante. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do novo formato desse vídeo, do jeito que eu gravei ele. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, quais são as sugestões que vocês têm para próximos temas, para as aulas e tudo mais. Beleza, galera? A gente se vê na próxima aula. Até mais!